E aí, mates, tudo bom? Antes de começar esse vídeo, eu gostaria de me apresentar caso você tenha caído nesse vídeo por conta do título ou da thumbnail. Meu nome é Fernanda, eu moro na Austrália, eu sou formada em psicologia no Brasil, trabalho com educação infantil aqui na Austrália. Recentemente, não tão recente, há 1 ano eu tive meu primeiro filho. Dei boas-vindas ao meu bebê, então se vocês virem a me seguir, vocês vão ver ele bastante aqui nos vídeos. Vamos ver aqui, dá oi. Se vê que dá um oi, então levanta, fica pezinho, 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 fica. Fica pezinho, fica. Oi, gente, fale. Oi, gente, tudo bom? Esse é o tripé da mamãe, né, filho? É um tripé, onde fica a câmera. Já tem um tempo que eu gostaria de ter vindo aqui, mas eu não sei por que razão eu estou demorando tanto para fazer esse vídeo. Na verdade, eu quero fazer o quanto antes, porque eu não quero esquecer o primeiro ano do meu bebê. Vim aqui fazer um relato de 1 ano de maternidade, primeiro ano de maternidade. Nem sei se existe vídeo sobre isso, mas eu acho que é extremamente importante a gente falar sobre esse primeiro ano de maternidade. Principalmente quando é o primeiro filho. São muitas coisas que acontecem no primeiro ano, muitos desafios, né? A gente se conhecendo, a gente conhecendo o bebê numa casa nova, a gente com uma pessoa nova na nossa casa. E muitas coisas acontecem nesse primeiro ano, né? Tipo, é um ano de muita descoberta mesmo, de muito aprendizado, não só para o bebê, mas também para nós, pais. Eu gostaria de compartilhar com vocês a minha experiência. Lembrando que cada experiência é única, eu não tô aqui para falar que vai ser assim com vocês, mas também pode ser que seja, pode ser que vocês se identifiquem e a caixinha para escrever comentário tá aí, tá aberta para vocês, enfim, compartilharem o que vocês decidirem, o que vocês acharem legal compartilhar comigo e com outras pessoas, né? Porque os comentários acabam virando uma comunidade, a gente lê e tal, e acaba aprendendo muito também com a experiência dos outros. A Elite nasceu no dia 23 de setembro de 2022. E, gente, desde o momento, assim, do nascimento dele, inclusive, se vocês querem saber como é que foi o meu parto, vou deixar aqui no card o meu relato de parto e também, se vocês querem saber como foi a amamentação, eu vou dar uma pequena pincelada, porque fez parte desse meu primeiro ano, mas não vou falar com detalhes. Então, mais uma vez, vou deixar aqui no card também o relato de amamentação para vocês assistirem depois e entenderem mais ou menos do que eu tô falando aqui no vídeo. O quarto dia, depois do nascimento dele, a gente voltou para casa. Eu lembro que no hospital foi muito tranquilo, assim, eu tava me sentindo muito bem, né, de saúde, enfim, fisicamente também. Eu me recuperei muito rápido depois do parto. E eu lembro de, enfim, ter sido muito suave, muito tranquilo, assim, sabe? Tipo assim, as coisas simplesmente aconteceram e tava tudo bem. Sempre que eu precisasse de alguma ajuda. Cabeça, meu amor da minha vida. Pronto, a mamãe vai ficar aqui até passar, tá bom? A mamãe vai te dar um abraço, a mamãe vai esperar até passar, tá bom, filho? Pronto, pronto. Pronto, pronto. Passador, tá bom? Logo vai passar. Água, você quer água? A mamãe vai te dar água. Então, me dá o prendedorzinho que tá na tua mão, a gente vai buscar água. Daqui o prendedor? Daqui, ó. Esse aqui daqui pra mamãe. Obrigado. Vamos lá buscar sua água. Então eu lembro de estar no hospital e tá tudo muito bem, muito tranquilo, eu me sentindo segura. E assim, né? Tipo assim, o que eu precisasse, né? Seja com amamentação ou alguma coisa relacionada ao latinho que a gente não estivesse sabendo. Muito das coisas que aconteceram no hospital, quem fez foi o Luiz, né? Porque eu acabei tendo que ir para uma cesárea. Então eu fiquei mais de cama, fiquei mais me recuperando, cuidando do meu corpo e tudo mais. E o Luiz fez muito mais coisa, né? Inclusive me ajudou com relação ao banho, ajudou o Elliot, ele só entregava o Elliot pra mim pra amamentar, mas o resto era o Luiz que fazia, tipo, dormia ou se precisasse qualquer coisa, né? Era o Luiz que resolvia. Então eu não tive essa... Você vai no chão? Então vai brincar. Água. Tá aqui sua água, ó. Segura ela. Então era o Luiz que resolvia, né? A gente chegou em casa no quarto dia após o nascimento do Elliot. Minha sogra estava na nossa casa. E
que você tá rindo. E, cara, ela foi buscar a gente no hospital e tal, trouxe a gente pra casa, então veio aquela empolgação, né? Como vai ser o primeiro dia, filho em casa. E aquele meme que eles falam, assim, né? Tipo, que você chega em casa com o bebê e fala, e agora? É muito real. Porque eu não sabia muito bem o que fazer. Era tudo muito novo, eu não sabia como é que ia ser a nossa rotina, eu não sabia como que ia ser com o Elliot, eu não sabia nada. Tipo assim, literalmente tudo muda e você não sabe como se ajustar àquilo. Tudo muito novo. E eu lembro que minha sogra tava lá e tal, ela chorou muito nos primeiros dias. Depois a gente foi descobrir o que aconteceu e tudo mais. Mas, em relação à amamentação e tudo, só que assim, eu não sabia, era a primeira vez que eu tava tendo contato com um recém-nascido, né? E cuidando de um recém-nascido, né? Um bebê que acabou de nascer e eu não sabia muito bem o que fazer. E mesmo assim, com relação a mim também, parecia assim que eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. É muito louco, assim, a sensação que eu passei. E aí eu lembro que a minha sogra me ajudou e tal, né? Ajudou a gente, tudo, né? Com relação a ninar o Elliot, com relação ao banho, né? Foi inclusive a minha sogra que deu o primeiro banho do Elliot em casa. Lá no hospital, quem deu o banho no Elliot, mostrou pra gente como foi a enfermeira. Eu lembro dela ter me ajudado, tudo. Eu lembro que o Elliot chorava muito e a gente não tinha uma rotina ainda, porque era o primeiro dia em casa. Mas as coisas foram acontecendo. A minha sogra voltou pra casa naquela semana já. Isso foi numa terça-feira, ela era pra voltar pra casa na quarta e acabou que deu problema no voo. Eu lembro que daí naquela semana ela ficou até na sexta, porque ela tentou ir na quarta, ela tentou ir na quinta e não conseguiu, e daí ela conseguiu voltar pra casa na sexta. Ela pegou o avião, né? Porque na época a gente morava em Adelaide. E então ela morava em Sydney, então ela voltou para Sydney na quinta-feira de noite ou na sexta-feira de manhã, porque eu lembro que na sexta-feira à tarde a gente tinha a primeira consulta do Elliot, depois de uma semana de nascimento, e a minha sogra não tava mais junto, então eu acredito que ela já tinha ido embora ou na quinta-noite ou na sexta bem cedo. E aí eu lembro que eu já estava tendo dificuldade na amamentação naquela época, então a gente foi na enfermeira, tudo, e ela ajudou a gente e não sei o que, e aí começou toda aquela luta, né? Assim, eu lembro de ter passado um puerpério bem intenso, bem extremamente intenso, principalmente por causa desse desafio da amamentação. As coisas que aconteciam eram muito o jeito que eu via o que estava acontecendo. Eu lembro que eu descrevo até hoje pro Luiz, por exemplo, que eu tinha a sensação de que eu estava vendo tudo de fora. Era como que se eu conseguisse sair de quem eu era e olhar para mim mesma. Eu lembro de ter momentos assim de me sentir anestesiada, sabe? Tipo assim, mentalmente, fisicamente, mas principalmente mentalmente. Eu não conseguia sentir nada. Eu fiz curso antes de ter o Elliot, eu fiz curso de amamentação, me preparei muito e até estava comentando com meu marido que a maternidade é uma coisa muito louca, porque por mais que você estude, mais se prepare, a maternidade está aqui para te mostrar que a vida não é bem assim, que ela é uma montanha russa, às vezes dá certo, às vezes não dá, e você vai ter que aprender como que você vai lidar com o seu filho, aquele ser que chegou na sua casa, né, seu bebê. E você não conhece ainda, você nem se conhece mais. Gente, a gente acaba não se conhecendo mais, é muito doido também. A gente fica com aquela coisa de ver o que tá acontecendo e tal. E eu lembro que depois de um mês de Elliot, a minha mãe chegou. E quando a minha mãe chegou, gente, é como se eu tivesse tirado uma carga, um peso das minhas costas, um peso, assim, né? O Elliot, ele estava 100% sobre a minha responsabilidade e do Luiz. Mas eu sinto que muito mais da mãe. Parece que assim, a gente tem uma responsabilidade imensa, né, comparada com a do pai. Eu não sei, eu tinha essa sensação. Apesar de que o Luiz era muito bom, ele fazia, super fazia as coisas com o Elliot, né? Tipo, dava banho, enfim, trocava. Fazia ele dormir e tudo. Só que eu senti essa responsabilidade maior do que eu sinto que ele tinha, sabe? Então eu senti um peso muito grande nas minhas costas, como se eu tivesse que esquecer de mim e cuidar só dele, porque eu não tava dando conta de cuidar dos dois ao mesmo tempo. Aí quando a minha mãe chegou, assim, nossa, tipo assim, eu tirei um peso, porque eu falei, não, agora minha mãe vai me ajudar. E ela me ajudou mesmo, sabe? Ela me ajudou muito. Minha mãe, cara, assim, ter a oportunidade de ter a minha mãe perto, né? Depois de um mês ela não tava aqui quando ele nasceu e tal, a gente não conseguiu fazer com que ela viesse antes.
Mas mesmo que depois de um mês, meu, me ajudou muito, 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 assim. Eu vi, assim, o quanto eu mudei a minha expressão, sabe? O meu jeito, como se realmente tivesse lavado, assim, sabe? Aquela carga que eu tava vivendo. Eu tava realmente um peso muito grande nas minhas costas. Mãe tem experiência, tudo. Então foi muito, muito bom ter ela por perto. Minha mãe ficou com a gente 3 meses, então ela chegou em outubro e voltou em janeiro. Eu lembro que o voo de volta dela foi no dia 22, 23 ou 24 de janeiro. Foi entre esses dias aí, se eu não me engano, 24. E cara, quando ela foi embora, eu fiquei tão triste, sabe? Tipo, eu lembro que a gente deixou ela no aeroporto, a gente voltou pra casa, a gente fez a rotina do Elliot, ele dormiu, porque o Elliot tinha rotina, enfim, de sono e tudo mais. Ele dormia muito bem à noite, até, né, naquele momento ele já tava dormindo muito bem à noite. Acordava só 1 ou 2 vezes pra mamar, mas já tinha também super estabilizado, a amamentação já tava tudo certo também. E só que aí a minha mãe foi embora e eu senti muita falta dela, porque, né, o meu marido trabalhava, né, tipo, então eu ficava com ela o dia inteiro sozinha. Então eu comecei a estipular, a fazer, né, a nossa rotina, só que dessa vez somente eu e o Elliot, né, sem a minha mãe e sem o meu marido, porque só estavam nós dois. Então eu comecei a criar uma rotina, né? De acordar, fazer isso, fazer aquilo, tudo mais. E comecei me adaptando. Mas eu lembro que na primeira noite, assim, quando eu fui dormir, minha mãe não tava lá, ela não tava no quarto ao lado, eu chorei muito. Tipo assim, eu lembro que eu deitei no colo do meu marido, assim, no sofá. E, gente, eu chorava, eu chorava, eu chorava. Minha mãe escreveu uma carta linda também pra gente. E o que me deixou mais emocionada ainda, né, foi isso. Então, nossa, foi doido, assim. Mas eu acho, assim, que o pior dos primeiros 3 meses já tinha passado, sabe? Porque os primeiros 3 meses, eles tendem a ser bem intenso. Pelo fato de que a gente não se conhece, até a gente começar a conhecer o bebê, a gente começar a formar uma rotina. Eu já tava muito mais segura com o Elliot, a gente já saía, fazia nossas coisas, a gente tinha uma rotina muito melhor. Mas é óbvio que eu senti muita falta da minha mãe, assim, principalmente no começo, né? Depois a gente vai ajustando, não adianta, né? A gente se, a gente vai se ajustando, não tem como, não. E aí eu lembro que em fevereiro a gente fez uma viagem, né? A primeira viagem de avião do Elliot foi com 4 meses, de 4 para 5. Ele fez 5 meses na viagem. A gente foi para Queensland, numa cidade chamada Sunshine Coast. Gente, é lindo aquele lugar, foi muito legal. Minha sogra foi também, enfim, foi super divertido. E até hoje eu falo que foi a melhor viagem da minha vida inteira. Foi a melhor viagem. A primeira viagem do Elliot, o Elliot estava começando, né, a ter mais, assim, consciência das coisas, começando bem no começo, mas ele já tinha, então foi muito legal. Foi uma viagem muito legal. A gente ficou 5 dias fora. E foi realmente muito legal. Depois a gente voltou de novo pra casa e tudo mais. E muitas coisas aconteceram. Enfim, nossa vida foi acontecendo e tal. Mas assim, com relação ao Elliot, tudo foi melhorando muito mais, né? Os desafios da maternidade, elas sempre estão aí, né? Tá ali no chão, filho, sua água, meu amor. Os desafios da maternidade estão sempre presentes, não adianta. É sempre uma montanha russa, né? Sempre tem um salto aqui, outro lá. Tem uma dificuldade aqui, outra lá, né? Tipo um ajuste de sono, um ajuste de rotina, não adianta. Mas vai melhorando aos poucos. E eu lembro que e o Elliot, quando fez 7 meses, ele não quis mais mamar no peito, ele meio que deixou naturalmente. Ele, na introdução alimentar dele, ele foi uma criança que comeu com muita facilidade. A introdução alimentar dele foi muito fácil. Ele come muito bem, ele come de tudo. Eu não sei se foi eu ou se foi ele ou se foi um combo dos dois. Eu acredito muito que foi um combo de como eu fiz a introdução alimentar, porque foi outra coisa que eu estudei muito também. Gente, essa música aqui é um brinquedo que ele não para. Tipo, ele fica tocando volta e meia, sabe? Mas talvez agora pare. Olha, ele tava... Filho, só deixa eu... Dá esse aqui pra mamãe, dá, por favor? Dá esse pra mamãe. Alcança pra mamãe esse aqui. Cuida da sua cabeça, obrigada. Cuida da sua cabeça, tá, filho? Aqui, ó. E as coisas... A introdução alimentar da foi muito tranquila. Eu não tive problema nenhum. Você acha que você deveria mexer aí, filho? Você acha que é seguro você mexer aqui, meu amorzinho?
Esse aqui deixa assim, tá bom? Esse é a internet, filho. E então era algo muito tranquilo pra mim a introdução alimentar. Depois que ele fez a introdução alimentar, a gente já tinha uma rotina, enfim, né, em casa, mas ele fez a introdução alimentar e eu senti que ele não tinha tanto interesse em mamar, mas ele gostava muito de comer, então ele comia muito bem. Ele continuou mamando no peito por mais um mês depois da introdução alimentar, depois ele não quis mais. Lembrando de deixar claro aqui pra vocês que eu fazia leite materno e fórmula, eu fazia sempre o combo, porque o meu leite nunca foi suficiente pro Elliot, nunca foi. Ele sempre precisou de mais. Enfim, eu explico um pouco melhor no meu relato de amamentação, mas também é uma coisa assim que eu sei que muita gente fala, o leite da mãe é suficiente e tudo mais. Não foi o meu caso, eu lutei muito pra amamentação dar certo, muito, eu consegui. E pra mim foi uma vitória ter ido até o 7º mês dele, uma vitória mesmo, porque assim, se todo mundo soubesse o que eu passei pra conseguir fazer a amamentação do Elliot dar certo, ali já no começo, as pessoas iam ver que realmente eu não tava de brincadeira, sabe? Eu realmente queria que desse certo. Eu fiz de tudo, mas eu percebi que o meu leite não dava conta de alimentar o meu filho de jeito nenhum. E eu tinha que colocar a fórmula no meio. Não ia deixar meu filho passar fome e ficar estressado por conta disso. Então eu fiz o combo dos dois até o 7º mês dele. Depois ele não quis mais pegar o peito. Ele tava comendo muito bem e a fórmula diminuiu drasticamente. Carrinho vermelho. Tá vendo? Enfim, como ele sempre foi uma criança que comeu muito bem, muito facilmente, come de tudo, ele não precisa mais de tanta forma, enfim, né? Eu não sei como é que funciona com as outras famílias, mas é assim que funcionou comigo. Também com 7 meses foi exatamente quando ele passou a dormir a noite inteira. Nunca mais acordou durante a noite. Salvo o salto de 12 meses dele, que eu acho que é o 9º salto que fala. O salto de 12 meses foi um salto que mexeu bastante com ele, né, na questão de crescimento, de desenvolvimento, muita coisa mudou. Eu vi que ele tá fazendo coisas novas, ele tá muito mais consciente, ele entende muita coisa que eu falo, praticamente tudo. Então tá muito mais fácil de me comunicar e me fazer entender. E ele também consegue se comunicar, mesmo que não verbalmente, ele consegue se comunicar muito bem comigo e pedir o que ele quer, ou o que ele não quer, o que ele gosta, o que não gosta, enfim. Fora quando ele fala, porque tem coisa que ele fala, né? Que nem vocês ouviram ele pedir água, por exemplo, e ele pede outras coisas, tipo banana, ou enfim, coisas que ele quer. Ele sentou pela primeira vez, ele realmente sentou sozinho. Ele já sentava, né? Eu já conseguia colocar ele sentado desde o 6º mês dele, e ele ficava sentado sozinho, com firmeza, tudo, estrutura normal. Mas ele passou a sentar sozinho, do tipo, eu estou aqui no chão de bruço, tá, eu vou sentar. No dia 25 de maio desse ano, né? Dia 25 de maio de 2023. Eu lembro exatamente dessa data, porque me marcou muito. E ele estava exatamente acabado de fazer 8 meses. Depois disso, ele começou a engatinhar sem que fosse rastejar. Por exemplo, antes, desde os 5 meses, ele se locomove. Ele meio que nadava no chão, ele rastejava, sabe? Ia vindo rastejando. Depois, eu lembro que com 3 meses ele virou pela primeira vez. Então, ele ficava deitado de barriga para cima e ele virava de bruços sozinho com 3 meses, quase 4. Depois que ele começou a conseguir virar de bruço sozinho, ele começou a rastejar pelo chão. Ele não usava as perninhas direito, mas ele ia meio que rastejando, assim, sabe? E ele conseguia se locomover, ele ia de um canto pro outro, mas obviamente se fosse algo muito longe e tudo mais, ele acabava cansando e não ia muito longe, mas ele ia de um canto pro outro. E depois que ele sentou, ele passou a engatinhar. Pouco depois, assim, tipo, no máximo uma semana depois ele já tava engatinhando. E aí ele só aprimorou. Com 8 meses também ele começou a ficar em pé. Então foi tudo muito rápido, assim. Ele engatinhou e aí ele logo passou a ficar em pé nas coisas. Ele subia, levantava e ficava em pezinho. E com 10 meses ele começou a falar algumas coisas. Por exemplo, desde o 10º mês dele, ele fala água, de papá, mamar. Depois ele começou a falar outras coisas, o nome de algumas frutas, ele fala quer ver, ele fala bolinha, azul, balão, essas coisas, algumas coisas ele consegue falar. Ele consegue ficar em pé sozinho também, sem suporte nenhum, só ele em pé, sem segurar em nada, desde os 11 meses. Com relação a mim,
As coisas melhoraram muito depois do 3º mês, né? Mesmo que depois minha mãe foi embora, eu fiquei muito triste, porque ela foi, senti muita saudade dela, principalmente no começo, né? Muita falta, porque a gente tá acostumado com uma outra pessoa em casa, uma pessoa que tá ali com você o tempo todo pra conversar. Enfim, né? Ter uma companhia. O que você tá fazendo, menino? O que você tá fazendo, menino? Meu Deus do céu. A gente tá aprendendo a se conhecer novamente, né, como pessoa, aquela coisa, aquela novidade toda, né, tipo, você é uma outra pessoa, mas você é uma pessoa com mais alguém, com alguém que precisa de você, opa, foca aqui, isso, com uma pessoa que precisa de você, e você tem que dar, né, atenção, você tem que dar você tem que estar disponível o tempo todo, né, para cuidar dessa criança. Quando ela tá com fome, você tem que alimentar. Quando ela tá com sono, você tem que fazer dormir. Quando ela precisa de atenção, você tem que dar. Então, tudo isso mexe com a gente, porque a gente não tinha isso antes. Mas a gente passa a ter. Então, até a gente se acostumar com essa nova rotina, pode levar um certo tempo. Cada um tem seu tempo para se adaptar a ela, mas saibam que é normal, às vezes, demorar um pouco ou levar um certo tempo pra gente conseguir se acostumar com o nosso novo eu. Mas a gente chega lá. E, nossa, agora tá muito melhor, né? Tipo, o Ed fez 1 ano mês passado, não deu nem um mês ainda que ele fez 1 ano. E, gente, é a melhor coisa do mundo esse neném. É a melhor coisa do mundo ter você. Sempre foi, né? Só que sempre teve aquela coisa, né? Quem sou eu? O que tá acontecendo? Quem é esse bebê? E é muito louco, porque hoje eu penso assim, cara, tipo, eu vejo os vídeos que eu fiz quando o Elliot não era nascido ainda, eu fico, gente, cadê o Elliot? Cadê o Elliot? Tipo, o Elliot não tá aqui. Meu Deus, como que eu vivi sem o Elliot, sabe? Eu vi esses dias um vídeo meu onde eu tava no carro e a cadeirinha do Elliot fica atrás, né, no carro. Então, eu vi o vídeo assim, falei, gente, o Elliot não tá lá atrás, cadê o Elliot? Me deu uma agonia surreal. Então, assim, esse é 1 ano. 1 ano é maravilhoso. 1 ano é, tipo assim, é conquista, é desafio, é aprendizado, é uma montanha russa de coisa. E eu acho que a maternidade, ela sempre né? Existem momentos em que a gente fica perdida, a gente não sabe muito bem o que fazer, a gente não sabe se a gente tá fazendo certo. Mas eu aprendi muito a confiar no meu coração, a confiar no que eu sinto, a confiar nos meus instintos maternos. Hoje, inclusive, eu estava conversando com meu irmão e uma das coisas que ele me falou foi o seguinte: como que você entende o que ele está falando? O não verbal dele, ele quis dizer no sentido, né? Porque o Elliot, quando ele fala, dá para entender, mas ele comunicou não verbalmente comigo e eu sabia exatamente o que ele queria. E meu irmão perguntou assim, né? Como que você entendeu o que ele quis dizer? Eu falei, eu entendo o que ele quer falar não verbalmente, porque a gente se adapta, a gente aprende. 1 ano, 1 ano é bastante tempo, mas ao mesmo tempo passa tão rápido, né? Aquela famosa frase, os dias são longos, mas os anos são curtos, é muito verdade. Porque faz assim, ó, quando você vê, parece que você tá vivendo aquilo, você fala, meu Deus, nunca vai passar isso. Você vive com intensidade, você fala assim, gente, eu vou ficar presa nesse looping infinito de que o meu bebê não dorme, de que eu não consigo dormir, de que eu não consigo amamentar, de que eu tô sentindo dor, de que eu não sei quem eu sou, eu não sei o que vai acontecer. Filho, espera só um pouquinho. Isso passa, são coisas que passam, eu sei como é que é, porque eu já estive nesse lugar. Hoje eu também tenho momentos que eu falo, gente, quando o Elliot teve o salto dos 12 meses, ele ficou num humor bem alterado. Eu falo, gente, isso nunca vai passar, meu Deus, meu filho vai ficar assim pra sempre. Parece que a gente tem aquela sensação de que o bebê vai ficar assim pra sempre e nunca vai voltar a sorrir de novo. Desde os 7 meses ele dorme a noite inteira, mas aí no salto dos 12 meses teve 3 noites que ele acordou 4 horas da manhã e tive que ir lá atender ele. E por mais que ele não demorou 5 minutos pra dormir de volta, ele só precisava da minha segurança, do meu conforto, eu ficava assim, gente, será que ele vai voltar a acordar de novo à noite? Não sei o que, gente. A gente precisa respirar fundo, viver aquele momento e entender que isso é ser mãe, isso é a maternidade. A gente tá lá pro nosso filho quando ele precisa e aquilo não vai durar para sempre, não vai mesmo, tipo, vai passar. Seu filho não vai ficar mal acostumado, seu filho não vai ficar dependente de você o resto da vida, não. Tipo assim, ele precisa de você naquele momento, ele terá você naquele momento, né? A gente espera que você esteja lá para ele no momento, mas aquilo vai passar. E é isso, gente. E a nossa nova rotina, a nossa família com o Elliot aqui nesse 1 ano foi tipo, não poderia ter sido melhor.
Eu aprendi muita coisa exatamente do jeito que eu queria. Eu tive que tirar o celular do tripé porque não tava rolando. Era de estar, tipo, balançando vocês assim, insanamente. Então eu tirei. Vou deixar ele brincar com o tripé, eu seguro vocês por um tempo, já que eu já tô fechando o vídeo mesmo. Cada um ano é um, mas aproveitem o máximo que vocês conseguirem. Eu sei quando a gente tá vivendo aquele momento de dificuldade, de desafio, que a gente tá cansado, que a gente tá sem dormir, que a gente tá com dor, porque muitas vezes eu senti dor, né, principalmente com relação à alimentação. Ou então muito cansaço físico, fome, até a gente se adaptar àquela rotina de novo, né, de você conseguir fazer suas coisas, seus afazeres, as coisas que você gosta e ao mesmo tempo cuidar do seu filho. Às vezes pode demorar um tempinho, mas a gente chega lá. E é isso, gente. Aproveitem cada segundo. Tira um tempo, sabe? Tira um tempo para viver você e seu filho e embrace it, sabe? Tipo, abraça aquilo, abraça aquele momento. Porque se a gente... Eu acho que o problema mesmo está em quando a gente pensa que a gente deveria estar fazendo outra coisa e a gente tá ali preso, tentando fazer nosso filho dormir, ou tentando fazer o nosso filho amamentar, ou tentando fazer não sei o quê, ou tendo que brincar e dar atenção pro bebê, quando a gente gostaria, ou a gente poderia estar fazendo outra coisa. A gente precisa se livrar desses pensamentos e pensar, não, eu quero estar aqui presente agora. A gente precisa pensar nas nossas prioridades. O meu filho é minha prioridade? Eu quero estar com ele, eu quero dar atenção para ele. Essa fase vai passar, um ano passa muito rápido e essa questão toda melhora muito, muito mesmo. E aí, fora que a gente também já se reconhece melhor, a gente consegue ter uma rotina mais bem estabelecida, tanto para nós quanto para o bebê, tá bom? E lembrando vocês que cada maternidade é única, você tem a sua, eu tenho a minha, talvez você se identificou com a minha história, talvez não, e tá tudo bem. Se você tiver se identificado, coloca aqui nos comentários o que foi igual para você ou muito parecido, o que não foi igual, o que foi diferente, o que você mudaria. Eu particularmente não mudaria nada no meu primeiro ano, eu acho que foi incrível, eu acho que aprendi muita coisa e, enfim... Que foi, filho? O Ginger mordeu? Muito obrigada por assistir, é um prazer ter você aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Aproveita e deixe seu like se você assistiu até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!